Som. Graça e paz, irmãos. Vamos nos aquietando enquanto o pessoal está indo para as salas. Nós temos um desafio muito grande hoje. Recebi um comunicado da minha esposa no pé do ouvido ali, quando estava nos primeiros momentos do culto, que vai haver uma surpresa aí do departamento infantil no final. E ela chegou para mim carinhosamente e disse assim: você não pode ficar até meio-dia hoje. Aí eu disse: 11h30 tá bom? Ela disse 11h40. Então vamos ficar em espírito de intercessão, meus irmãos, para a gente conseguir terminar 11h40, para as crianças poderem fazer a sua parte hoje no culto. Peço que todos abram as suas Bíblias para continuarmos o nosso estudo do livro de Eclesiastes. Chegamos ao capítulo 6 de Eclesiastes, chegamos à metade do livro. Eclesiastes tem 12 capítulos, chegamos ao capítulo 6. Acho que nós temos transparência. Denunciei minha idade. Temos slides hoje. Isso. Aproveito para parabenizar todos os pais, felicitá-los pelo Dia dos Pais. Tenho o privilégio de ter meu pai aqui, quase 86 anos, caminhando bem aí com saúde, graças a Deus. É um privilégio muito grande. Nós louvamos a Deus pela vida de todos os pais, em especial pela vida do meu pai aqui conosco hoje. Eclesiastes capítulo 6, diz o texto da palavra do Senhor: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens, o homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho come. Também isso é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele, pois de balde vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre seu nome. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro, ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ansioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações. Vamos ter mais uma palavra de oração. Peço que o Senhor fale ao seu coração nessa manhã. Continue falando em nome de Jesus. Ó Deus, Tu és o nosso Pai. É tão bom, Senhor, poder Te chamar de Pai, exaltar-Te e engrandecer-Te reverentemente como o nosso Deus Todo-Poderoso, o Rei de toda a terra, o Senhor das nossas vidas. Mas é bom saber que o Senhor cuida de nós com um amor de Pai, a ponto de, ó Deus, vir até nós, chamar-nos ao culto de adoração, conduzir-nos, ó Deus, pela Tua graça até a cruz de Cristo e, através dela, dar sentido à nossa vida vazia. Ó Pai, eis a Tua palavra, Senhor, inspirada pelo Teu Espírito Santo diante de nós. Tem compaixão de nós nessa manhã. E para a glória do Teu nome, Senhor, nos concede sabedoria, discernimento, a iluminação do Teu Santo Espírito sobre os nossos corações e mentes. E faz toda a obra que o Senhor já estabeleceu para esses instantes que vamos estar aqui. E em tudo nós Te daremos a honra, a glória e o louvor. Ó Deus, perdoa o nosso pecado e não permite que a nossa mente, o nosso coração venha a
vaguear por aí enquanto ministramos essa palavra, mas que estejamos aqui, ó Deus, cativos à direção do Teu Santo Espírito. Fala conosco nessa manhã, nós cremos que o Senhor fala e que estamos diante da Tua palavra e do Teu povo santo, e assim nós oramos agradecidos no nome bendito que está sobre todo nome, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos, capítulo 5, eu coloquei o tema é sobre isso, está tudo bem. Minha filha mais velha, que está lá na sala dos jovens agora, ela tinha esse jargão, falava muito isso em casa, quando a gente não tinha como explicar alguma coisa errada que acontecia no dia, quando a gente não tinha como explicar alguma coisa que saía do controle, alguma coisa que a gente aparentemente julgava que tinha acontecido de mal, aí ela dizia assim, é sobre isso e está tudo bem. E aí eu disse, é perfeito para esse capítulo de Eclesiastes, pelo menos para esses últimos capítulos que foram lidos, é sobre isso e está tudo bem. Na verdade, no capítulo 5, que foi estudado semana passada, acho que foi o pastor Flauber que estava aqui semana passada ensinando o capítulo 5, ele fala sobre esse nosso desejo de corrermos atrás das coisas, de termos as coisas na vida e acharmos que isso, na verdade, preenche o propósito e a razão da nossa vida. E a gente está buscando ter coisas, conquistar coisas, realizar sonhos, enfim. E agora o capítulo 6 muda um pouco a perspectiva, porque ele fala não de alguém que está correndo atrás de ter as coisas, encontrar propósito na vida em ter, em possuir, em conquistar, em ter filhos, família, etc. Mas em alguém que já tem tudo, e ele tem tudo que a sua alma deseja. E é sobre isso que o texto fala inicialmente, sobre o homem que tem tudo que a sua alma deseja. Nós temos essa ideia de que a gente é capaz de, olhando de fora a vida de alguém, a gente consegue avaliar se a pessoa é feliz ou não, não é verdade? E a gente fica, às vezes, olhando muitas vezes eu falo sobre redes sociais aqui, mas é porque é inevitável, é um excelente exemplo para isso. O príncipe desse século, o dominador, o espírito que domina o mundo, o presente século, ele incute na cabeça das pessoas de que para sermos felizes, nós precisamos ter as coisas, nós precisamos ter grandes conquistas, ter grandes realizações, e isso está muito presente nas redes sociais. Todo mundo nas redes sociais tem o casamento perfeito, né? A viagem dos sonhos e tal, e você muitas vezes olha para aquilo e fica triste porque você não tem a felicidade daquela pessoa, né? Olha assim, nossa, como esse povo é feliz, que povo alegre, que povo feliz, e fica lá sofrendo, acorda de manhã, a primeira coisa que você vai ver no seu dia é o Instagram lá para ver a viagem que fulano fez, o carro que fulano comprou, e a cirurgia plástica que o outro fez. Ai, meu Deus, como ela está linda, como ela é feliz, como ele é feliz, que família feliz. E, na verdade, o que a palavra de Deus acaba nos ensinando, mostrando tanto quem busca essas coisas, como quem já tem essas coisas, que a gente não é capaz, de fora, de saber se alguém é de fato feliz, olhando esses nossos medidores humanos de felicidade. Dinheiro, filhos, uma família grande, sorridente, projetos, casa, viagens, etc. Mas é sobre também, o texto, e especialmente a ênfase no capítulo 6, nos fala um pouco sobre a avareza, aquilo de você ter tudo, você tem as coisas, mas você não consegue se satisfazer com o que tem. E você não consegue sequer usufruir daquilo que Deus lhe concedeu. E o texto, ele fala sobre isso. O versículo 2 que nós lemos, ele diz, o homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes o estranho o come. Também isso é vaidade. A palavra aqui, vocês sabem, desde o começo o pregador tem usado o termo rebel no original, que significa fumaça, vapor. Ele diz também isso
passa, isso é vapor, é grave aflição. No original aqui a palavra é doença maligna, é um sofrimento ruim. E acontece de nós, ao olharmos esse texto, refletirmos sobre um pouco sobre a avareza, não dos outros, a nossa própria avareza. De não conseguir se satisfazer com o que tem. Ou, em vez de usufruir daquilo que tem, Deus conceder a outro que coma do seu trabalho. E Deus faz isso sim, muitas vezes. É que pela insatisfação do homem, pelo fato do homem não conseguir ser grato a Deus, pelo aquilo que Deus tem dado, as bênçãos que Deus tem concedido, e Deus nos concede tudo o que é necessário para a vida de piedade, diz o apóstolo Pedro. O Senhor é o nosso pastor, e se Ele é o nosso pastor, nada me faltará, diz o salmista. E a gente não consegue viver desse modo. E Deus abençoa para que a gente acabe ajuntando para que outro usufrua, outro encontre favor da parte de Deus. O estrangeiro e não a sua própria família. Quando eu estava meditando nesse texto, eu me lembrei de um filme. Eu não recomendo os irmãos assistirem. Eu assisti quando eu era bem jovem. Eu acho que eu levei Kleiner, a gente nem namorava para assistir esse filme, no tempo do Babilônia. Eita Jesus! Só bebendo água mesmo. E era um filme chamado A Insustentável Leveza do Ser. É baseado num livro. E o filme, ele traz alguns atores, um médico e a sua esposa, não lembro se era esposa, namorada, e acontece que a trama é meio que assim, o cidadão, ele na verdade tem tudo, ele tem uma profissão respeitada, ele tem família, mas ele não está satisfeito, ele está se relacionando com outras mulheres, ele está vivendo de uma forma imoral, e buscando através de prazeres e relacionamentos, de repente preencher esse desejo insaciável que o texto vai da alma humana, e essa insustentável leveza do ser, quando aparentemente ele cai em si, e ele começa a valorizar a esposa, começa a valorizar a família, ele morre. Olha, não precisa assistir, porque ela acaba assim o filme, tá? Já deu spoiler. Ele morre. E aí você fica assim, meu Deus, como assim insustentável leveza do ser? Porque o autor quer essa é a leitura que eu fiz, ele quer mostrar também essa força do acaso, que a vida é assim, o acaso governa a vida e acaba que a gente se vê envolvido em coisas em sofrimentos e a verdade, meus irmãos, é que Deus dá ao homem, através da revelação natural, através da graça comum, da bênção que Ele dá, sol, chuva. Esses dias fez um céu bonito, azul, sem uma nuvem, apesar da gente estar se despedindo do inverno. E Deus se revela através também, abençoando o homem com sustento, com saúde, mas isso nunca satisfaz o seu coração. E em vez de ele experimentar contentamento, vivendo a vida aos pés do Senhor, a vida comum do lar, a presença dos filhos, hoje dia dos pais, né, a oportunidade de estar e olhar para a bênção que Deus lhe concedeu, mesmo nós não merecendo, conceder filhos, alguns concedeu netos, e longevidade para ver essa família crescendo, e se colocar aos pés do Senhor, agradecendo. Em vez disso, Deus permite que outro alcance esse favor. E mesmo longe de nós sermos milionários, né, pelo menos eu não sou, pode ser que tenha algum aqui, mas somos incapazes de aproveitar o que nós temos. Nós somos incapazes de aproveitar essas bênçãos que Deus deu, de olhar para um céu bonito que está fazendo, dizendo, nossa, Deus, Tu és tremendo, como Tu és grande, infinito. Somos incapazes de acordar com saúde e dizer, meu Deus, graças Te dou por mais um dia de vida que o Senhor me deu, olhar para a família e manifestar a gratidão e adoração a Deus por isso. Nós somos incapazes falando como homem natural, sem Cristo Jesus, sem a obra de Cristo na sua vida, nós somos incapazes
incapazes de aproveitar, de usufruir dessas bênçãos. Um bom exemplo, o pastor Emílio Garofa não trouxe o livro dele hoje, que a gente está usando como um livro de apoio para as aulas aqui, que é Isto é Filtro Solar, né? E o título merece uma explicação, porque ele não está falando de proteção solar, de UVA, UVB, nada disso. É porque o autor de Eclesiastes o tempo todo fala da vida debaixo do sol. O tempo que Deus deu na vida debaixo do sol. Aí ele está dizendo assim, olha, eu quero mostrar para vocês um filtro solar, uma forma de viver debaixo do sol, sem ser uma forma triste, sem ser uma forma sem esperança. E o pastor Emílio, ele traz o exemplo em relação a esse cidadão que ele não consegue usufruir daquilo que Deus tem dado. Ele fala que nós somos incapazes de tirar férias. Às vezes a gente tira férias com a família, e a férias é para valorizar o descanso, o momento que a gente tem ali de comunhão com a família e tal, se desligar um pouco do trabalho. Acredito sim que Deus nos fez limitados na nossa energia, na nossa capacidade física, para nós termos descanso regular. Em 24 horas, você precisa descansar. Nós temos descanso regular a cada semana, e nós temos descansos regulares sazonais. De período em período a gente precisa tirar um descanso. Na própria lei de Moisés, a própria terra precisava descansar de tempos em tempos para que ela pudesse produzir. Porque Deus, não porque Deus não precisa de descanso, mas ele criou o descanso um dia para estarmos aqui descansando dos nossos trabalhos, das nossas tarefas, para lembrarmos de um descanso maior que ele reservou para nós, o descanso eterno. E é isso que nós fazemos semanalmente aqui. Mas nós somos incapazes de fazer isso. Às vezes a gente vem no culto à força, a gente tira férias e fica lá, olha, falando do celular de novo, fica lá olhando os e-mails do trabalho e tal, falando o povo, resolvendo coisas do trabalho. Nós somos incapazes de descansar. Ou facilmente a gente se decepciona com a viagem. Planejou a viagem, vai sair com a família. É uma luta você tirar férias, tirou aqueles diazinhos, vai sair com a família. Aí quando sai com a família, em vez de se aproveitar a viagem, aí você vai reclamar do local onde você está hospedado, vai reclamar do calor que está fazendo. Você é incapaz de aproveitar aquilo que Deus tem lhe dado. Um encontro, um filme, uma programação com a família, uma nova casa, a luta para construir, botou a igreja para orar e tal. Aí quando você se muda para casa, você começa a ver os defeitos. Meu Deus, por que eu inventei de me mudar para cá? Por que eu construí? Nós somos incapazes de... A gente fala do avarento que a gente lê aqui, nossa, Deus deu tudo e ele não concede que dele come, mas nós somos exatamente iguais a esse homem. Deus nos dá a bênção de aproveitar de um acampamento. Que bênção. Mas a gente não sabe aproveitar. Não sabe aproveitar o acampamento. A gente começa a reclamar do local, do frio, das instalações, do pregador. Somos como esse homem que o pregador expõe aqui. E olhando para essa história, quando eu estava meditando, eu disse, rapaz, essa é a nossa história. Essa é a história da redenção para nós. Nós éramos estrangeiros, nós não conhecíamos a Deus. No seu plano de redenção, ele cria o homem para que o homem pudesse conceder a ele a sua glória e fulgurar a sua glória em toda a terra. Daí ele precisava multiplicar e encher a terra. Mas esse homem se volta contra Deus. E quando o homem se volta contra Deus, Deus disse, não, o plano continua de pé da redenção. Eu vou escolher uma família na terra, que é a família de Abraão, e vou escolher um povo. E através desse povo, eu vou trazer luz para os gentios e todos vão ver a minha glória. E para esse povo, Deus não só escolheu os patriarcas, mas Deus concedeu a lei, os seus oráculos, a sua vontade, através de um homem, de profetas como Moisés, Elias e outros tantos que o Senhor trouxe. E nós estávamos excluídos dessa história. Mas no plano da redenção, é o retrato disso que nós lemos aqui, porque mesmo Deus abençoando de forma tão especial um povo, esse povo voltou-se contra o seu Deus. E de modo que o Senhor
enviou o seu próprio Filho, ele se encarnou para que ele, vindo até nós, houvesse salvação e esse plano pudesse ser cabalmente cumprido. E nós que estávamos de fora, nós que éramos gentios, longe das bênçãos desse povo, longe da lei, longe do Israel de Deus, nós somos enxertados nessa videira, nós somos incluídos nesse plano. Nós somos esses que de fora se receberam o favor, a graça, porque o povo de Israel não soube aproveitar as bênçãos de Deus, não soube reconhecer as bênçãos daquilo que foi dado, o plano de redenção. Mas é sobre também, o texto fala, é sobre depositar nos filhos ou na longevidade o propósito da vida. O texto continua e diz assim, versículo 3, se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até avançada idade, e até sua alma não e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, diga que com o aborto é mais feliz do que ele. Pois de balde vem o aborto, e em trevas se vai, de trevas cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece. Todavia tem mais descanso do que o outro, ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. E o texto fala de alguém que de repente poderia viver 2000 anos, ou de alguém que tivesse 100 filhos. E aqui a gente tem que lembrar que para os hebreus, para esse povo aqui, a quem foi escrito inicialmente, ter muitos filhos era algo que era desejoso, né? Hoje em dia é o contrário. Então, o cara falou do Luiz Saião, a irmã leu aqui o texto, 5 filhos, aí teve gente que fez, porque não vê filho como bênção, filho é como se fosse um peso, uma maldição. Então quem tem mais de 2 filhos já acha que, ai, coitado, tem 3 filhos, o bichinho teve 4 filhos. Mas aqui o texto está escrevendo como se referindo aos filhos como uma bênção. Então, ainda que a pessoa tivesse 100 filhos, não, o objetivo da minha vida é ter uma família grande, é ter filhos para me defender, para fazer tudo o que eu não consegui fazer tudo o que eu pensei em realizar na vida. Mas, ainda que uma família numerosa fosse uma honra entre os hebreus, mesmo com 100 filhos e riquezas, o homem não é capaz de desfrutar da vida. Mesmo que ele tivesse 2000 anos para preencher o tempo dele, para realizar tudo o que quisesse, não, porque uma vida só com 60, 70, 80 anos, 90, é muito pouco tempo para eu fazer tudo que eu quero fazer da vida. Mesmo que Deus lhe desse 2000 anos para você fazer tudo que está na sua cabeça, tudo que você desejasse, esse tempo ia ser cheio de sonhos insatisfeitos e outros tantos projetos inacabados que você já tem um monte aí na sua lista aí, da sua história. Ia ser mais vaidade, mais vapor deste mundo. De modo que é uma bênção que Deus não permita vivermos tanto. Um colega meu me falou uma frase uma vez que reflete bem a ideia do tempo presente, acerca dessa questão do tempo e de viver bastante, de aproveitar a vida. E eu catei na internet, porque eu não lembrava de tudo que ele tinha falado, e na internet tem assim a seguinte frase: na infância temos disposição e tempo, mas falta o dinheiro. Na fase adulta temos disposição e dinheiro, mas falta o tempo. Na velhice sobra tempo e dinheiro, mas não temos disposição. Isso prova que não podemos ter tudo sempre. Isso é bem o reflexo dos nossos dias. E quantas vezes a gente não se pega falando esse tipo de coisa, fazendo coro com o mundo? Porque a gente vive buscando essas coisas, como se essas coisas enchessem de propósito a nossa vida, como se essas coisas fossem as coisas para que valesse a pena viver. Ter saúde, força, ter dinheiro e tempo para fazer o que der na cabeça. Mesmo ele fala da situação de um aborto, que é o natimorto, aquele que não chegou a viver, nasceu morto, enfim. Ele diz que esse que nasceu sem finalidade ou propósito, nesse sentido, aquele que passou pela vida por um único momento, experimenta muito mais descanso do que o outro com a sua multidão de filhos e
de anos. Não é esse o propósito para que Deus nos criou. Deus não nos criou para a gente viver correndo atrás de dinheiro, nem para a gente ficar louco, alucinado, atrás de ter saúde e força e tempo para curtir. Deus nos criou para a sua glória. Deus nos criou para o seu louvor. E isso, de fato, preenche o propósito do coração do homem. Essa alma insaciável que a gente vai continuar vendo no texto, ela só se sacia na presença do Deus vivo. É sobre, então, a atraente alternativa da morte para uma vida sem satisfação. Os versículos 3 a 8 que nós lemos até o 6, mas até o 8 vai falar um pouco mais sobre essa questão e analisando a morte como uma alternativa. Eu vejo hoje tantos casos de jovens, adolescentes que acabam tirando sua própria vida, se suicidando, porque acabam percebendo que o sofrimento que enfrentam é grande demais. Eles não esperavam, não estão prontos para isso. Não tem sentido a vida. Se o sentido da vida, a gente cresce, quando a gente é criança, a gente acha que a nossa vida se resume a quê? O que é que vale a pena a vida? Brincar, é correr, é brincar. A gente vai crescendo, virando adolescente, as brincadeiras mudam um pouco e a gente começa a achar que a gente tem que fazer o que dá para a cabeça da gente fazer, mas ao máximo evitar qualquer tipo de sofrimento. A gente vai ficando jovem, adulto, tendo que assumir algumas responsabilidades. Muitos não querem assumir essas responsabilidades porque eles querem curtir, voltar à fase da infância, viver para curtir a vida, para sentir prazer, para sentir alegria. E aí eles começam a se deparar com a realidade que o pregador vai trazer em todo o livro de Eclesiastes, é que a vida tem dureza, a vida tem sofrimento, a vida tem dores. E que a vida não é só curtição e que a gente tem que olhar para essas coisas e entender que há um Criador, que há um ser que reina, há um Deus Todo-Poderoso que controla todas as coisas e a nossa vida tem que estar nas mãos dele, senão ela não tem sentido. Porque quando você tiver uma grande decepção com algo, você viveu o tempo todo para o seu relacionamento, porque você acha que o seu esposo ou a sua esposa é a razão de sua vida, ela vai lhe decepcionar. Aí você viveu o tempo todo voltado para os seus filhos, deixou de viver, deixou de ter uma carreira, e tudo na sua vida é os seus filhos, e você quer que seus filhos sejam da forma como você idealizou, eles vão lhe decepcionar. Ah não, mas a minha vida é a igreja, eu quero vir para cá e eu vou fazer de tudo para que os irmãos estejam bem e atender às expectativas dos outros. Você vai decepcionar as pessoas. Vai sair todo mundo no dia dos pais aqui para casa. Ah, meu Deus. O fato é que a nossa vida só tem sentido, a vida que passamos por aqui como peregrinos, porque nós não somos desse mundo, estamos caminhando para uma nova Jerusalém, onde habita a justiça, onde não haverá lágrima nem dor. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos que caminhar olhando para lá. Isso traz sentido, a satisfação no nosso coração, esse desejo, essa insaciável leveza do ser, de queremos ter, preencher com prazer, com bens, com relacionamentos. É isso, só esse desejo do nosso coração, esse vazio, é do tamanho de Deus. Só preenche se nós colocarmos Ele como Senhor da nossa vida. Então, para quem vive limitado a essa realidade aqui, a morte acaba sendo uma atraente alternativa. Se a vida toda gasta olhando para as coisas que perdemos e não trazem satisfação plena, se tudo é correr atrás do vento, como diz o pregador, nessa vida debaixo do sol, talvez era melhor nem ter nascido. E por isso ele diz que um aborto tem mais descanso do que aquele que viveu a vida toda sem usufruir sem perceber que ele poderia usufruir da bênção de Deus enquanto estava aqui. Longa vida sem prazer da presença de Deus, sem experimentar nele propósito e esperança, é apenas miséria prolongada. De modo que o apóstolo Paulo, ao descrever o estado do homem natural sem Cristo, ele diz que estão mortos nos delitos e pecados. Viver nessa vida sem a presença de Deus é viver essa miséria prolongada.
Há um modo de viver essa vida debaixo do sol, sem o sentimento de vazio e inutilidade, sem desesperança, de ausência de propósito. Assim como o embrião descansa no cuidado protetor do ventre materno, é a vida que descansa no cuidado soberano do bom pastor. Aí tem sentido. Por mais que tudo aí fora está de ponta cabeça, mas eu descanso, porque eu sei que tem alguém no controle, tem alguém que está cuidando da minha vida. É sobre possuir ou ser possuído. E aqui o texto ele vai tratar muito sobre essas questões todo o trabalho do homem é para a sua boca, enquanto nunca satisfaz seu apetite. A palavra original para apetite aqui é alma. Ele nunca satisfaz a sua alma. E tanto a posse como usufruir da posse, no direito a gente fala de fruição. Quando você tem uma propriedade, às vezes você não usufrui da propriedade. Você tem a posse, você tem a propriedade no papel, mas de repente está nas mãos de outra pessoa, e o usufruir do bem. E tanto a posse como a fruição daquilo que temos são dons de Deus. E nós precisamos dispor disso para o Senhor. Eu ouvi num podcast esses dias, estudando para a reunião que nós temos do grupo do livro. Vou fazer minha propaganda. Nós estamos estudando o livro do pastor Felipe Fontes e do pastor João Almeida, a igreja local e a música no culto. E temos visto alguns vídeos também do reverendo Felipe, e ele fala sobre... Um rapaz está entrevistando ele, fala de uma ilustração que eu acho que é muito própria agora no Dia dos Pais, né? Ontem eu fui no shopping lá com minha esposa, anteontem. Aí fui lá comprar os presentes para meus filhos me darem. A minha surpresa de hoje, de manhã. Eu não imaginava. Mas é exatamente isso que Deus faz com a gente. Quando você é chamado, você não pensa que você veio aqui para dar alguma coisa a Deus. O Senhor te chamou para trazer o culto, para trazer a tua oferta diante dEle. E a tua oferta que você traz diante dEle, não estou falando de dinheiro, eu estou falando do teu coração aqui derramado no altar do Senhor, das suas orações, do seu desejo de aprender e estar na presença dEle. Foi o Senhor quem te deu. O Senhor te deu, igual como eu comprei os presentes para receber, o Senhor te deu e te capacitou desse modo, para que você venha até a casa do Senhor, para que você glorifique a Ele, para que você traga a sua oferta de gratidão e de louvor. É exatamente a mesma coisa que acontece, pelo menos lá em casa no Dia dos Pais. Estezinha já está no estágio e tal, esse foi surpresa. Ela chegou para mim de manhã cedo e disse, Mas o Senhor trata conosco dessa forma, e nós temos que ter o cuidado, meus irmãos, em vez de aprender a possuir aquilo que Deus tem nos dado, e não de ser possuído pelos bens. Às vezes a gente acaba sendo possuído, não só por questões de bens materiais, mas pelos nossos desejos. O desejo de ter filhos é um desejo legítimo, mas ele não pode te possuir. O que tem que controlar a sua vida e os seus propósitos é o desejo de adorar e agradar a Deus. O desejo de ter saúde e estar bem fisicamente é um desejo legítimo, mas às vezes essa nossa fixação pelo corpo perfeito, pela saúde, por estar saudável, acaba dominando o nosso ser, e nós deixamos de adorar a Deus e de servi-lo, e colocamos esse desejo em primeiro lugar, e somos dominados por esse desejo, o desejo de longevidade. Tem gente que acha que vai ficar a vida toda com a mesma cara, do mesmo jeito, e fica querendo, no desespero, triste, deprimido, porque está envelhecendo. Não é o Senhor. Eu estou falando essas coisas, mas eu vou para a academia. Eu estava na esteira ontem de manhã, tá? Aí vi meu reflexo na esteira. Acabou comigo o reflexo. Eu vi essa marca aqui do tempo, e eu fiquei correndo e fazendo assim, meu Deus. Mas não resolve.
Mas o meu desejo de estar bem e de envelhecer e de ver meus filhos formados e de ver meus netos e segurá-los nas minhas mãos e de ver a minha descendência a ser o bom perfume de Cristo em toda a terra, não pode ser maior do que meu desejo de adorar a Deus e de depender dele. O desejo de tecnologia, tem gente que olha, sai um novo celular, um iPhone, está em que número agora o iPhone? 15, vai sair o iPhone 16. Aí o cara, eu tenho que ter o iPhone 16, porque senão eu vou ficar triste, porque tem outra pessoa que está tendo uma foto melhor do que eu. Esse desejo não pode lhe dominar. Não é isso que vai trazer satisfação, o desejo de estar nas redes sociais e de dar satisfação aos outros. Meus irmãos, a gente acorda de manhã querendo dizer que acordou. Acordei. Olha como está a minha cara. Isso não pode nos dominar, queridos. Nós precisamos aprender a possuir as coisas. Deus está nos dando a oportunidade de convivermos com a tecnologia e com as redes sociais para a glória dele, não para sermos escravos dela. Tudo mais deve servir de oferta de gratidão a Deus e ser usado para a glória de Deus, a glória dele, e não nos dominar. É sobre também, meus irmãos, eu estou acabando, viu bem? Ela já apareceu ali na porta. É sobre saciar a alma. O pastor também batizou hoje e tal, é brigar com ele. É sobre saciar a alma. Temos que nos perguntar, meus irmãos, onde está a minha satisfação? O que é que me deixa triste? O objeto primário de todo o trabalho humano é prover sustento para a vida, reconhecendo que o necessário que temos, recebemos de Deus. Coloca uma coisa na sua cabeça, não é possível saciar a alma com trabalho, com dinheiro, com festa, nem com boas obras. Vi um filme esses dias sobre 5.000 cobertores. Uma mulher lá nos Estados Unidos, que o marido teve um surto psicótico e ela ficou meio sem norte na vida. Ela vivia para casa, cuidar da casa e da família, e de repente perdeu o marido agora tinha que ser cuidado, inclusive achado, e ficou com um filho, e ela ficou meio sem propósito, triste, deprimida, e tentou buscar o propósito, então, na cabeça dela, ajudando as pessoas que estavam na rua, passando frio. O frio no Texas é uma coisa absurda, temperaturas abaixo de zero, e ela conseguiu juntar milhares, até hoje há essa ONG lá que junta cobertores para o pessoal da rua. Excelente iniciativa, excelente. Mas isso não vai trazer satisfação. Pode ser que temporariamente isso preencha, de alguma forma, esse desejo e essa necessidade que nós temos no coração. Mas nem trabalho, nem boas obras, nada disso pode saciar a nossa alma. Contentamento independe da quantidade do que temos, mas de quão satisfeitos estamos em Deus. E aqueles que gostam do John Piper, Deus é mais glorificado em nós. Quanto mais satisfeitos, quanto mais nos alegramos, quanto mais nós nos sentimos bem em estar na presença dele. Isso é contentamento. Quanto mais satisfeitos estamos em Deus, por ter nos dado o que lhe agrada, o que agradou a ele. E aí, como canta, eu acho que é o João Manô que canta, parafraseando o Salmo 23:1. Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Isso não significa comodismo, indiferença ou apatia, mas não posso viver insatisfeito por não ter tudo o que desejo, porque na escala de necessidades bíblicas, tudo o que precisamos nessa vida é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas. E Jesus está falando sobre comer, beber, vestir, necessidades consideradas primárias. Ele está dizendo, olha, vocês precisam, na verdade, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas. Tudo isso que vocês desejam, tudo isso vos serão acrescentados. Deixa eu ver se eu termino, porque senão as crianças não fazem sua homenagem. É sobre finitude do homem e reino soberano de Deus. E
o texto ele termina dizendo assim, versículo 10, 11, 12, a tudo quanto há de vir já se lhe deu o nome e sabe-se o que é o homem. A palavra aqui é Adão. Adão, o que veio do pó vermelho, o homem do barro. O homem é pó. E é isso que o pregador está dizendo. E não pode contender quem é mais forte que ele. Quem é mais forte que o homem? Quem é mais forte? Por mais ambicioso, ocupado, inquieto, ganancioso, por maiores que sejam as suas expectativas, que cobice o que os outros têm e o que ele não tem, que sonhe com grandeza, riqueza, ele continua sendo homem. Veio do pó da terra, nu, e ao pó voltará, nu, assim como nasceu. O Jonathan Edwards, que é um teólogo americano, lá do início do século XVIII, participou do primeiro grande despertamento americano, ele diz o seguinte: o homem, em sua primeira transgressão, ambicionou superar os seus limites, ser como um Deus, e esta disposição é comum entre os homens, mas aquele que é mais poderoso que o homem estabeleceu os seus limites, e é em vão contender com ele. Diferentemente do homem, o Deus que lhe fez homem também nomeou o que há por vir. E é isso que ele fala: quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Você não pode, você não tem controle sobre 1 minuto da sua existência. O tempo que a gente vai estar, eu vou voltar para casa, eu vou fazer um almoço do Dia dos Pais e vou vir de noite. Você não tem controle. 1 minuto da sua vida você não tem. O Tiago, escrevendo lá a sua carta, ele disse: olha, em vez de você dizer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, diga assim: se Deus quiser e me der vida, tanto eu vou fazer isso como aquilo. A contenda do homem com Deus, que começou no jardim, tem um fim no Gólgota, lá na cruz. Pare de contender com Deus, achando que pode fazer o melhor da sua vida, aproveitando de acordo com seus desejos. Arrependa-se dos seus pecados e creia que nosso descanso está no Senhor. Aí o mundo tem uma resposta. O mundo diz: viva o presente, aproveite o momento, carpe diem, tal, hakuna matata, não se preocupe com a vida depois da morte. O Garófalo vai transcrever uma parte da música de John Lennon, Imagine. Imagine que não há guerras, imagine que não há religião, imagine. Essa é a alternativa do mundo. Será que isso funciona? É apenas mais um projeto humano que não se sustenta. O seu coração anseia por algo superior. Deus reina e Ele tem um plano que se estende até o futuro. O plano perfeito de Deus passa pela cruz, onde o seu próprio Filho ali deu a sua vida para nos resgatar e resgatar o seu povo das trevas. Ele veio nos trazer esperança. A cruz é o fim dessa vida vazia, sem propósito, e o começo de uma vida pela fé em Cristo, reconciliados com Deus como novas criaturas. Acho que acabei. É sobre, então, algo melhor, duradouro e pleno. Diante da finitude do homem e do fato que ele não encontra propósito na riqueza, nos bens, em festas ou qualquer outra coisa que deseja ou cobiça, o que é que realmente vale a pena? Essa é a pergunta do capítulo 6. Será que o acúmulo das coisas, será que o desejo por ter e por amigos, filhos, prazeres, será que isso trará felicidade? Será que eu vou ser uma pessoa melhor se eu tiver essas coisas? Ou se eu tiver desejado o bem ainda assim? Depois de ter vivido buscando essas coisas, eu vou comparecer no juízo final, no último dia diante do Senhor, e dizer: não, Senhor, eu vivi atrás disso, que eu estava querendo ser uma boa pessoa. Se a sombra, e o texto vai falar sobre sombra, versículo 12, ele diz assim: pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias de sua vida de vaidade, os quais gasta
como sombra. Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Se há sombra, meus irmãos, é porque há uma luz. E a luz é Cristo Jesus, que brilha para além do sol, para uma vida além da vida que nós temos debaixo do sol. Ele é o caminho para uma vida realizada e satisfeita em Deus. Ele é a verdade que traz sentido à existência do homem, que é pó. Podemos descansar nessa verdade. O C.S. Lewis, que é o autor das Crônicas de Nárnia, e tem outras obras, tem um filme que trata sobre a história da vida dele, e ele passou muito tempo da vida solteiro, cuidando da teologia, dos escritos dele, dando uma grande contribuição para a Igreja do Senhor, e ele resolve casar já numa idade bem avançada, só que o casamento dele dura pouco, porque a esposa dele adoece e morre, e ele passa por um grande sofrimento. E escrevendo sobre esse sofrimento, ele diz o seguinte: a dor de agora é parte da alegria de depois. Esse é o acordo. E é assim que nós temos que ver qualquer dor ou sofrimento que a gente enfrente nesse mundo, dentro de uma perspectiva da redenção final que nos aguarda. O Senhor reina, nós somos limitados. Só há uma coisa que pode saciar o vazio da sua alma, do seu coração. Reconhecer que Ele é Senhor e viver para a glória dEle. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Santo e eterno Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que ela nos confronta com os nossos desejos pecaminosos, com essa nossa vontade de ser maior do que nós somos, de querermos ser os deuses da nossa vida, os reis da nossa existência. Senhor, nós não somos nada, nós somos só pó, barro. E te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vem reorientar os nossos propósitos, vem encher a nossa vida de propósito, Senhor, de direção. Ao olharmos para a cruz, Senhor, que nós reconheçamos que o Senhor reina e que o Senhor está cuidando das nossas vidas, redimindo um povo para a glória do Teu santo nome, para uma eternidade cheia da Tua presença, plena da Tua presença. É assim que nós oramos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém.